Hebreus capítulo 11, abra lá. Nós estamos refletindo aí, né, continuamente sobre o livro de Hebreus. Hoje retomamos, ok? Hebreus capítulo 11, verso 8 em diante. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se estivesse em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos ouvir uma música e depois nós entramos na reflexão de hoje. Graça e paz, irmãos. Bem, eu vou pedir para você ir regulando o microfone aí. O pastor me pediu para a gente cantar uma música, né? E quando ele chegou, eu estava orando ali. Eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos o que é que o Espírito Santo, como ele trabalha. O pastor chegou para mim e falou ali, irmão, porque ele tinha falado para mim para cantar uma música sobre fé, pela manhã. E eu disse, pastor, eu tenho um compromisso, e se eu chegar a tempo na igreja, eu posso até cantar. Mas eu cheguei um pouco atrasado, o louvor já estava começando, então eu falei para ele, não, pastor, eu não vou cantar. Mas o Espírito Santo de Deus me moveu ali, principalmente em uma palavra que ele falou. Quando a provação vem para o justo e o injusto, a diferença é como vai ser reagido isso aí. E quando eu estava saindo de casa hoje, no final da tarde, né, eu estava me arrumando para vir para cá, a gente recebeu uma notícia muito chata, né, assim, porque a gente perdeu um ente querido, uma pessoa que a gente amava muito do louvor da igreja, onde eu fiquei 10 anos ali na cidade de Lins, em São Paulo. E era uma menina do louvor, cantava muito bem, inclusive fez back vocal para 2 CDs nossos. E ela faleceu com câncer, menina nova ainda. E em agosto eu passei lá, na casa dela, para visitá-la, né? Eu estava na cidade e eu fui visitá-la. Gente, quando eu cheguei lá, que eu encontrei aquela irmã, a alegria que ela estava, sem cabelo, irmãos, com lenço na cabeça, magrinha. E eu lembrava disso que o Espírito Santo falou aí pela boca do pastor. A aprovação, irmãos, ela vem para o justo e para o injusto. Agora, como você vai receber isso? Como você vai reagir diante disso? É o que é o grande mistério com Deus. E eu vi aquela menina com aquela alegria, tirando foto com a gente, sem vergonha, porque estava com naquela situação, porque mulher toda vaidosa, né? Mas ela estava sem cabelo, daquele jeito, e uma menina que vivia na frente do palco ali, do púlpito, cantando, louvando a Deus, e aquilo me impactou. E quando o pastor falou isso para cantar, eu disse não, depois eu disse, não, eu vou ter que cantar. Eu vou ter que louvar a Deus, porque a leitura de hoje foi feita pelo nosso irmão, falando sobre fé. E tem uma música muito antiga que a igreja vai cantar junto comigo agora. Eu convidei a nossa irmã e a outra irmã e fiz uma banda aqui urgente aqui para a gente cantar sem ensaiar. Então, qualquer coisa, perdoa. Mas o Espírito Santo de Deus está nesse negócio, amados. E vocês vão receber essa música em nome de Jesus e Deus também. Vamos cantar essa música? Cante comigo, você que sabe. Bem forte, tá? Cante. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam minhas provações não são maiores do meu Deus, que não vão te caminhar se diante não se abrir o mal. O que acontece? Mas você vai vencer, amém? Cante! Rompendo em fé,
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. A aprovação vai vir para o justo e para o injusto, como diz o Senhor. A chuva cai para os maus e para os bens. Como você vai reagir diante disso? Cada vez que a minha fé é... Quero ouvir tua voz. Declara isso, vai. Deserto diz agora: minhas provações não são. Ele é maior na tua vida, amém? E não vão me impedir. Você não pode parar sua marcha para os céus. E se diante não se abrir, nada vai te deter. Deus vai. Aleluia! Esse é o Deus que você serve, irmão. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em Canta bem forte, fé, rompendo em fé. rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, Rompendo em fé, a cada dia vou viver. a cada dia vou viver, rompendo em A fé. cada dia vou viver. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá-nos da tua graça para pensarmos a realidade à luz da tua palavra. Ilumina o nosso entendimento e o coração de cada um de nós. Alimenta-nos, vivifica-nos e desafia-nos, segundo aquilo que vem do teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Muito bem, gostaria de conversar com vocês. A gente retoma aqui a continuidade de Hebreus. Pela fé, Abraão obedeceu. Muito bem, a grande pergunta é como. Vou tentar responder isso para vocês, ok? Lembrando que, para aqueles que estão pegando a matéria agora, nós refletimos um pouco anteriormente, nos versos aí anteriores, falando sobre Abel, Enoque e Noé. Vai se lembrar que, didaticamente, alguns fazem essa comparação de que Abel seria uma menção da aproximação do homem cultuando a Deus. Enoque seria a menção de nós aprendermos, depois de cultuarmos a Deus, a vivermos uma vida ética. E Noé seria a menção de vivermos uma vida de serviço. Então, seria, numa didática dada por Deus, o culto, a ética e somente depois o serviço. Muito bem. Chegamos na vida de Abraão. Só um resumo bem breve, né? Na vida de Abraão, é uma vida, nos estudos de Hebreus 11, na verdade, ele é o ser aqui mais complicado que nós temos, o patriarca, não complicado, mas
é o que se devota mais tempo à carta aos Hebreus para falar sobre o que é fé. Na verdade, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o relato falando de Abraão é um dos mais longos, indo do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25. Veja que fala bastante coisa sobre a vida de Abraão. Então, Abraão tem a sua importância singular por várias razões. Uma delas foi através dele que Deus deu a aliança da graça pelo qual nós somos salvos, e ele desenvolve esse tema. Outra é porque Paulo dá a Abraão a grande designação de o pai de todos aqueles que creem, no caso, todos nós. No Antigo Testamento, ele é, de fato, a primeira pessoa especificamente recomendada pela sua fé. Gênesis 15, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. No Novo Testamento, Abraão fornece exemplo de uma fé por excelência. Particularmente, Abraão é enfatizado como um modelo de fé para todos nós. Só para a gente ter uma noção disso, há uma discussão de Paulo sobre a justificação pela fé, em Romanos capítulo 3, onde ele vai buscar um exemplo vívido disso que ele acabou de dizer em Romanos capítulo 3, especificando em Romanos capítulo 4, especificamente ou provenientemente na vida de Abraão. E também o livro de Gálatas, por exemplo, se fia toda a sua discussão no livro, depende, em particular, da fé precedente e existente em Abraão. Não surpreende que, no caso da carta aos Hebreus, uma grande ênfase é dada a Abraão, como, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, do qual ele fez uma discussão descrevendo que Abraão foi paciente, recebendo a promessa de Deus e fazendo aplicações à igreja que estava sendo perseguida até então. E agora chegamos no nosso texto em particular, em Hebreus capítulo 11, onde novamente fala sobre a vida de Abraão. Obviamente, eu estou pegando apenas um primeiro pedaço, e uma das razões para isso é porque alguns comparam Abraão com Abel, Enoque e Noé. Interessante, né? E eu vou, num certo sentido, tentar comparar um pouco aqui Abraão com Noé. Na verdade, some-se a essa complexidade existente na vida de Abraão, quer dizer, o que cada um é enfatizado, que nós deveríamos ter, Abel, o culto, Enoque, a ética, e Noé, o serviço, em tese, alguns defendem que nós encontramos tudo isso em Abraão. Por isso que em Abraão é desenvolvido boa parte falando sobre a vida dele. Some-se a isso o objetivo de Deus para nós. O objetivo de Deus para todos nós, para quem é filho dele, é, porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o objetivo de Deus, para cada um de nós, ele vai fazer aquilo que for necessário para que nós nos tornemos a imagem de Jesus Cristo. Então, o remédio que é necessário, ele vai fazer. E, à luz disso, ele dá, como nós estudamos aí, estamos iniciando uma série de estudos para aqueles que se animarem na parte da manhã, cuidando uns dos outros, o fundamento do serviço cristão, demonstrando que Deus dá dons à igreja justamente para poder a igreja atingir essa maturidade. Portanto, é importante que a igreja saiba, cada um seu lugar, porque é através do desenvolvimento que Deus tem para cada um de nós, cada um exercendo com dedicação, como aprendemos hoje de manhã, certamente a igreja será como um todo edificada. Além disso, ele então é comparado a Noé. Se nós pudéssemos lembrar de Noé, Noé construiu a arca, imaginando qual seria o seu objetivo, de entrar nela e se salvar de uma enchente, fim. Então, alguma comparação que é feita em relação a Noé seria que Noé está se referindo, como Pedro faz menção de Noé, fazendo referência que aquilo que aconteceu na arca seria uma figura de batismo. Nas palavras de Pedro, ele diz assim, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, não só na época de Pedro, mas na época de Noé, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, que se preparava a arca, na qual poucos, a saber, na verdade, 8 pessoas, foram salvos através da água, né, que veio lá a enchente. A qual aquela água figurando o batismo, olha só que interessante. Então, a menção que alguns fazem, essa comparação de
de Abraão com Noé é que Pedro faz uma menção de que seria o início da vida cristã. Na verdade, o batismo faz essa referência, o romper do limiar do início da vida espiritual. Então, a gente encontra isso com Abraão, esse limiar, esse início da vida espiritual. Por isso, a comparação entre Abraão e Noé. Então, nesse sentido, Abraão obedeceu por 3 razões, pelo menos, a gente pode perceber. A primeira delas é olhando para frente e descartando o que estava atrás. Verso 8, que nós lemos, diz que ele obedeceu sem saber para onde ia. Ele deixou a casa de seus pais. Deus havia escolhido Abraão, como ele escolhe cada um de nós, a despeito de quem ele era. Abraão, inicialmente, ele não era alguém de fé. Ele foi chamado por Deus e, a este respeito, que Abraão não tinha nada em particular que pudesse atrair Deus a chamá-lo, como cada um de nós também não temos nada em particular que pudesse, de bom, atrair Deus a nos chamar. O livro de Isaías diz assim: ouvi-me vós, os que procurais a justiça e os que buscai o Senhor. Olha que interessante. Olhai para a rocha de que fostes cortados, a rocha é estéril, e para a caverna do poço de que fostes cavado. São 2 menções aqui que ele faz, a rocha cortada e o poço que fomos cavados. A gente estava numa rocha estéril e no poço, no fundo do buraco. Então, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Então, ele faz essa ligação entre a rocha e o poço, demonstrando que Abraão, semelhantemente, foi escolhido da mesma forma. Não havia nada na descendência de Abraão que pudesse estimular Deus a dizer, vou escolher porque tem coisa boa. Não tinha nada de bom. E ele faz a menção do que não tinha de bom. Na verdade, não só ele, Abraão foi cortado e da caverna foi tirado, mas Josué deixa mais claro ainda, só pode ouvir, que ele diz assim, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terã, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. Pai de Abraão serviram a outros deuses. E a gente sabe como as famílias eram organizadas. Quando um ia, a família ia todo mundo junto. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a descendência. Ele tirou da onde? De vosso pai, que literalmente serviram a outros deuses. O que Abraão estava fazendo quando Deus o chamou? Ele não estava buscando a Deus. Abraão era adorador de ídolo pagão. Mas, por isso que é tão importante, a Bíblia diz que quando Deus chamou, ele obedeceu. Mesmo com um histórico como esse. A história de Abraão começa pela fé. Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Na verdade, ele partiu, tinha 75 anos. E notem isso, ele vivia numa terra, naquele tempo, que era próspera. Foi chamado idoso, numa terra próspera, junto com seus pais, e que eram todos eles idólatras. Então, ele rompe com o passado antes do futuro ser lhe revelado. É assim que funciona com todos nós. A gente precisa obrigatoriamente romper com o passado antes do futuro ser revelado. Abraão não tinha um plano claro, uma visão clara dali a 5, 10, 15 anos. Ele nem sabia para onde ele ia. Em vez disso, ele ouviu a Deus, ouviu um chamado de Deus, preste bem atenção, com grande custo pessoal e, com certeza, com muita perplexidade, não só deles, quanto os daqueles que o rodeavam. Mas, todavia, ele rompe com o passado antes do futuro lhe ser revelado. Todos nós começamos a nossa vida de fé sem saber exatamente onde nós estamos indo. Os detalhes de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Como nós, Abraão havia encontrado a Deus e ouvido o seu chamado, e ele acreditou e pela fé obedeceu. Ele rompe com o passado antes do futuro lhe ser revelado. Preste bem atenção. Nesse sentido, a despeito de viver com a sua família, a despeito de ser chamado, apesar da sua idade,
a despeito de ser uma família idólatra e de, portanto, não estar buscando a Deus, ele rompe com todas as coisas que existiam atrás dele. Pensamentos e sentimentos que tinham crescido com ele desde a infância são de todo descartados. Crescer na fé, quem cresce na fé, aprende rápido a descartar o descartável. Ainda que tenha crescido com este descartável, e isso lhe faça lembrar da sua infância. É interessante que tem muita gente que tem dificuldades de caminhar com o Senhor pelos vínculos existenciais equivocados. Um bom exemplo é quem ouvia João Batista de boa mente, mas diz o texto, quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista, ele havia feito uma promessa, pede ainda que seja metade do meu reino, eu lhe darei, e quando ela pediu, ele ficou triste, era só lhe dizer que a cabeça de João Batista está na outra metade do reino que ele não pode dar. Quem que definia qual era a metade do reino não era Herodes, mas, na verdade, o que é que ele fez? Ele ficou triste por causa dos dignatários e das pessoas que estavam sentadas à mesa com ele. Na verdade, Herodes se preocupou mais com a opinião das pessoas que estavam à volta dele do que com a opinião de Deus. Eu não sei qual que é a opinião de Herodes agora. Tudo bem, não estou com pressa de saber, não. Toca o barco, né? Mas, assim, o ponto é que tem muita gente que, em vez de perguntar-se o que é que Deus pensa, pergunta o que é que os outros pensam. Em vez de se preocupar com a opinião de Deus, se preocupa com a opinião das pessoas. Se Abraão tivesse feito isso, ele não tinha saído do lugar. Se Abraão tivesse, mas eu tenho uma infância marcada aqui, ele não tinha saído do lugar. Se Abraão tivesse dito, mas por causa da minha idade, ele não tinha saído do lugar. Ele tinha N exemplos e circunstâncias para dizer diante de Deus, mas ele não foi nem regulado, nem determinado por essas circunstâncias a que ele realmente se encontrava. Ele tinha uma história, ele não negava a história que ele tinha, mas a partir do momento que Deus chama, tudo aquilo que é incompatível com o chamado de Deus precisa ficar para trás. É por isso que Abraão obedeceu, olhando para frente, descartando aquilo que está atrás. Na verdade, o autor dos Hebreus ainda vai dizer um pouquinho adiante, né, que a gente deve se desembaraçar de todo pecado e de todo peso que tenazmente ou comumente nos assedia. Nem todas as coisas, obviamente, são pecaminosas, mas tem coisas que são descartáveis. Tudo aquilo que impede a mim e a você de corrermos a carreira cristã deve ser abandonado e deixado de lado. Abraão entendeu isso de cara. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé, porque ele tinha muita coisa para ele abandonar. Ele tinha muita história para deixar de lado. Ele tinha muitas respostas a dar às pessoas que estavam ao seu redor. Certamente os parentes perguntavam a ele, Abraão, para onde você está indo? Eu falei, não tenho a menor ideia, mas Deus chamou, eu estou obedecendo. E eu fico imaginando as pessoas pensando a respeito de Abraão. Abraão, acho que está precisando tomar remédio. Alguma coisa aconteceu com Abraão. Porque não é possível, o cara vai sair de uma terra próspera, de uma terra abençoada. A gente faz ligação, veja o erro, a gente faz ligação com a bênção de Deus à luz de eventual prosperidade que temos. Se Abraão ficasse pensando nisso, ele não tinha saído da terra onde ele se encontrava, porque a terra onde ele se encontrava e se criou naquele momento era absolutamente próspera. Entretanto, eles eram idólatras. Então, nós podemos comparar e equiparar a ideia de que a prosperidade do bolso é equivalente à prosperidade da alma? Negativo. Isso é ledo engano. Significa que para ser crente tem que ser pobre? Negativo. Ledo engano. Significa única e exclusivamente que dinheiro não serve para medir a nossa proximidade diante de Deus ou não. Cuidado com isso. Cuidado para não medir achando que as pessoas que têm mais dinheiro, quanto é que tem na conta? 1.500 é mais abençoado, 2.000 mais abençoado, 10.000, o cara está andando com a Trindade. E o cara que está quinhentão devedor foi esse aí, está roubado, porque Deus já se esqueceu dele faz muito tempo. As coisas não funcionam no reino de Deus exatamente dessa forma. A gente aprendeu um pouco isso hoje de manhã também. Então, ele rompe com o passado. É preciso crescer na fé. As experiências descartáveis não devem constituir a nossa nova identidade espiritual. As experiências descartáveis não devem constituir a nossa nova
identidade espiritual. Experiências descartáveis devem ser descartadas. Eu me lembro que nas minhas andanças por aí, a igreja, às vezes, em determinados lugares, tem um mau hábito de receber aquilo que não presta. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeira aqui que está quebrada, leva para a igreja que acho que vai precisar lá. Eu tenho uma caneta que não funciona, leva para a igreja que às vezes alguém precisa de uma caneta que não funciona, eu vou doar para a igreja. Eu tenho várias experiências assim. Toma como é que fala? Filmadora, toma aqui, pastor, uma filmadora, está quebrada, ela não funciona, eu estou doando para a igreja. Amém, irmão. Tem certeza que está doando para a igreja isso? Ninguém está pedindo nada. Não, está quebrado, pastor. Só ver o que você consegue fazer, mas está doado pela igreja, para a igreja. Falei, tá bom. Eu peguei lá, levei no lugar que consegui. Eu não sei fazer isso. Dá uma olhada nisso aí. Era aquelas filmadoras assim, pequenininhas, né? O cara foi lá, só limpou. Pastor, está novinha, só faltava limpar o cabeçote. Eu avisei o irmão, falei, obrigado, porque está novinha aquela filmadora que o senhor doou. Está funcionando perfeitamente, só faltava limpar. Não, veja bem, pastor, eu não doei não, eu quero ela de volta. Eu falei, como é que é, irmão? Nossa, eu já passei por umas situações assim, onde a pessoa acha que na igreja só presta aquilo que está quebrado. Na verdade, o nosso coração está quebrado. E em alguns lugares, por ter tanta coisa quebrada assim, eu cheguei a juntar, falei, não, que isso não presta, faz um negócio aí. Aí, peguei tudo que era velho, fiz uma montanha e queimei. Fiz um fogaréu assim, fiz um incenso, um altar assim, e fiz por libação, Senhor. Aí o pessoal falou, corre que o pastor está queimando tudo que é velho. Eu falei, se não prestar, põe na fogueira. Que não prestava, joga fora, irmão. A igreja não é lugar disso. A não ser de gente que não presta, que somos todos nós. Aí sim a igreja é lugar disso. Então, gente que não cresce, é porque literalmente continua sendo definido por experiências passadas, que são eventualmente pecaminosas, ou pesarosas, e se for tanto pesarosa quanto pecaminosa, elas são completamente descartáveis. Experiências descartáveis devem ser descartadas, irmãos. Tem gente que não consegue se equiparar a Abraão, porque não consegue se desvencilhar daquilo que é desvencilhável, especialmente relações humanas. Então, olhar para Abraão que ele obedeceu, é porque ele olhou para frente, descartando o que estava atrás. Mas não só isso. Ele também desobedeceu porque ele olhou para frente, descartando o que estava atrás, mas olhou para frente, descartando o presente. Veja que interessante, porque a diferença entre ele e Noé é que Noé tinha uma arca para se abrigar. Abraão não tinha nada a não ser uma tenda, onde ele e os seus próprios e próximos, depois dele, junto com eles, eram peregrinos numa tenda. Ele não tinha lugar nenhum. E assim foi a vida de Abraão. Desculpa a expressão, parece infeliz, mas é que eu estava estudando isso nas férias, tá? Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele era e sempre foi um sem-teto espiritual. Ele não tinha casa. Ele não tinha lugar para ele se abrigar. Era um andarilho. E a despeito de ser um andarilho, a despeito de ter descartado o descartável, ele continuou olhando para frente e partiu com coragem diante de novas intimações de Deus, sem saber para onde ia. Veja o que acontece com Abraão. Ele habita em tendas, pela fé peregrinou na terra da promessa, na terra da promessa, na terra da promessa. A terra da promessa, ele deveria ter a terra da promessa. Mas Deus faz ele peregrinar na terra da promessa, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele mesmo da mesma promessa. Além disso, ele vai vivendo como alguém que habita numa terra habitada pelos cananeus. Os cananeus eram um povo inimigo de Deus, um povo que era intragável, um povo que não gostava das coisas de Deus. E não só não gostava das coisas de Deus, era hostil àqueles que gostavam das coisas de Deus. Então, quando ele chega a Canaã, ele já não bastava estar habitando em tendas, Deus havia prometido aquela terra, e ele chega lá e encontra aquela terra habitada por um povo que era idólatra e não servia a Deus. Pela fé, ele vive naquela terra, não como proprietário dela, mas ele vive naquela terra como um estrangeiro na terra da promessa, diz o texto, como se fosse em terra alheia.
E essa é literalmente uma figura clássica de cada um de nós, onde ao mesmo tempo em que nós habitamos numa terra em que é nossa, ela ainda não foi plenamente dada por herança a cada um de nós. Então, parece que a gente vive uma esquisitice, mas não é uma esquisitice, na verdade tem um nome para isso, onde Deus já deu coisas a nós, mas ainda não plenamente a cada um de nós. Então, aquele famoso já e ainda não se resume literalmente nas promessas que Deus prometeu, que nós sabemos que são nossas, mas que ainda não nos apropriamos plenamente, porque isso só na consumação. Resumindo, olha só, Abraão recebeu a promessa pela fé, viveu com base na promessa, já que não tinha recebido de fato a realidade. Quando teve filhos e começou a ver o futuro de uma forma um pouquinho mais clara, habitou em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Mesmo depois de muitos anos, quando a sua esposa Sara morre, ele precisa comprar um lote, um pedaço de terra para enterrar sua esposa, porque ele não tinha nenhum lugar para enterrar sua esposa, nenhum de seus familiares, porque ele não tinha nenhum lugar vivendo na terra da promessa. Veja que interessante. Então, ele descartava não somente o passado, mas ele também descartava o presente, onde ele vai andando, a despeito daquilo que Deus havia prometido, e o coração dele está em outro lugar. E tem gente que hoje em dia, aí chega para mim o terceiro e último lugar, onde ele não só olhava para frente descartando o que estava atrás, olhava para frente descartando o próprio presente, mas ele olhava para frente descartando o menor, pensando sobre o maior. Eu queria que você pensasse nisso sobre a sua própria vida e eu na minha própria vida. Sua fé foi provada de maneira absolutamente longa, não foi recompensada com um cumprimento externo, mas com uma esperança maior, uma visão maior. E diz o texto aí no verso 10, porque esperava Abraão a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o edificador e o arquiteto. Veja que ele está habitando na terra da promessa, mas ele está de olho numa outra cidade. Às vezes os nossos olhos estão demais aqui. Tem gente que talvez diria que Deus está atrasado, porque acha que as promessas de Deus precisam se concretizar na terra. Tem interpretações, tem nomes para isso, eu vou evitar esses nomes, mas tem interpretações assim, né? Novos céus e nova terra, já que Deus não deu conta de dar a Jerusalém para o povo de Israel, o que ele fez? Ele inventou a igreja, que é uma coisa do Novo Testamento, e aí Deus está dando um tempo para ele se organizar, para finalmente ele dar os novos céus para a igreja e a nova terra para Israel. Isso é uma heresia, tá, gente? Eu estou falando que isso é um erro, isso é uma viagem total, porque a igreja não foi inventada por Deus no Novo Testamento, a igreja é desde o Antigo Testamento, ok? Deus não foi incompetente para dar terra, é porque tem gente que está preocupado demais com essa terra, quando Deus, na verdade, tem uma cidade para cada um de nós. Minha pergunta, o que é que existe nessa cidade? Deus é o arquiteto, é Ele quem... Se fazer uma casa com arquiteto é diferente, se fazer qualquer construção com arquiteto, você percebe uma casa que tem arquiteto e uma casa que não tem arquiteto. A iluminação é diferente, o aproveitamento de água é diferente. Você percebe todas as coisas, os aproveitamentos. Deus é o arquiteto dessa nova cidade. Tudo ali é importante, foi dotado e aperfeiçoado de imortalidade, absolutamente todas as coisas. O que quer que torne as cidades no presente momento lindas e poderosas, a despeito dessa terra ter sido criada por Deus, mas hoje se encontra manchada pelo pecado, Deus promete um novo lugar para nós. Não há nenhum lugar, preste bem atenção, porque eu sei que eu estou lidando com gente aqui de diferentes profissões. Leis, por melhores que sejam, no momento elas serão deturpadas somente nessa nova cidade que, revestida pela imortalidade, é que as leis serão aplicadas de maneira diferente. A cultura será absolutamente diferente. Uma cidade onde ela desce do céu absolutamente aperfeiçoada com imortalidade. Tem gente que começa a lutar demais por uma terra no presente. A gente deve lutar pelas coisas verdadeiras, mas entendendo que quem aplica essas coisas verdadeiras é Deus. Porque senão o que vai acontecer conosco para aplicar as coisas verdadeiras é empurrar o reino de Deus goela abaixo a vida das pessoas, e Deus não nos chamou a gente para fazer isso, nem pela força,
nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então é nessa terra em que habita a justiça. E Deus chama então cada um de nós, olhando pela fé, a obediência de Abraão, para observar como eu e você podemos e devemos obedecer através da mesma fé que Abraão teve comparada com Noé. Por quê? Porque no início Abraão obedeceu olhando para frente, descartando atrás. Eu pergunto, você vai conversando com as pessoas, e tem muitos de nós que podemos incorrer no erro de, na nossa caminhada, ir nos enlaçando com coisas que em algum momento precisam ser descartadas. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda de alguém. Mas não permita que os enlaces presenciais possam fazer com que isso evite você de correr a carreira cristã. Segundo, Abraão olhou para frente, descartando o próprio presente. Cuidado, porque ele foi assim, Moisés foi assim, e foi o olhar nessa nova cidade que tem um arquiteto, que tem fundamentos, onde os quais habita a justiça, e que é absolutamente diferente, revestida de imortalidade, do qual a Bíblia diz que ela vem do céu, e nós aguardamos essas coisas que vêm do céu, não deve impedir a gente de tentar aplicar a verdade aqui e agora, mas não nos deve fazer opressores, de oprimir as pessoas com essa verdade que nós achamos que liberta. A gente, dentro do teísmo, cabe o ateísmo. É meio estranho, mas cabe. Mas dentro do ateísmo não cabe o teísmo. É interessante isso. Então, cuidado, porque a gente não converte as pessoas, a gente não força as pessoas a andarem nos caminhos de Deus, a gente não consegue forçar nem o nosso próprio coração a seguir os caminhos do Senhor. Então, a gente deve fazer, respeitando o lugar das pessoas, de cada uma delas, e aguardando que Deus convença cada uma delas das coisas celestiais. Olhe para essa cidade, olhe para os céus, porque aqueles que mais tiveram o seu coração nos céus, na história, foram aqueles que mais trabalharam aqui na terra. Terceiro e último lugar, revisando, então Abraão olhou para frente, também descartando o menor e ficando com o maior. Cuidado para você não estar tão preocupado com aquilo que é menor, que é presencial, e se esquecendo daquilo que é eterno, e demonstrando que o peso de glória das coisas eternas com relação às coisas que vivemos aqui agora são absolutamente efêmeras. Onde é que a gente percebe isso? Na generosidade das pessoas. A gente nota. Quando as pessoas têm um coração fincado aqui e elas não conseguem se libertar do menor em relação ao maior. Ou quando vem alguma doença que causa perplexidade, sofrimento e tristeza, mas jamais desespero da parte daqueles que têm esperança em Cristo Jesus. Eu não sei como é que é a sua vida, mas eu gostaria que você pensasse no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e derrame graça sobre cada um de nós, nos ajudando a sermos como Abraão, que pela fé obedeceu, tendo implicações atrás, no tempo presente e também no futuro. Coloque a sua vida diante de Deus e peça graça e bondade sobre Ele, para que por amor a Ele a gente consiga aquilo que Abraão conseguiu. Pela fé obedeceu, sem saber para onde ele ia. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom ela que demonstra para nós que a fé, aquela que se demonstrou numa vida de obediência, demonstrou a coragem que Abraão teve de se desenlaçar daquilo que construiu a sua infância, a sua juventude, o seu adultecimento, mas que em algum momento ele precisou deixar para trás porque era incompatível com o Senhor. Se há alguém aqui assim, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a mesma condição que deu a Abraão, e que todos nós consigamos nos descartar daquilo que é descartável, deixar para trás, olhando para frente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, também dá graça para que não tenhamos olhar no presente. Na verdade, diz o livro de Êxodo, que por não ter quem livrasse das coisas que de injustiça aconteceriam todo dia, enlouqueceria por aquilo que os seus olhos veriam. Dá-nos graça para não enlouquecermos. Somos tristes e nos entristecemos pela injustiça, pelo engodo, pelo engano,
quando eles são aplicados, quando as pessoas querem que vivamos esse engano. Tenha misericórdia. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a vivermos a Tua verdade no presente momento. Mas sempre olhando para os céus, sempre olhando para o alto, que não haja ninguém aqui, a despeito da sua circunstância financeira ou de saúde física. Dá-nos graça, Pai, em nome de Jesus, para todos sermos como Abraão, alguém que olha adiante, alguém que olha aguardando uma cidade que tem fundamentos, do qual o Senhor é o arquiteto. Tudo funciona nessa cidade. É para lá que nós queremos ir. Então, nos ajuda que o nosso coração esteja lá, como o de Abraão estava. Nos ajuda que o nosso coração e os nossos olhos estejam lá, como o de Moisés estava, para que possamos agir como Abraão e como Moisés, pela fé, obedecer. Dá-nos essa fé, é a nossa oração e clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.